Estamos de volta com o Educação Tech. Na teleaula de hoje, você está aprendendo tudo sobre a manutenção de notebooks. Você vai aprender agora como limpar as peças. Como dito aqui, usaremos um pouco de isopropanol, álcool isopropílico, para poder fazer a limpeza, sempre utilizando um pincel com a ponta metálica dele aqui isolado com uma fita isolante, para que não haja contato com a parte metálica aqui, com os componentes eletrônicos, e sempre fazendo a limpeza dos contatos com o pincel seco e depois utilizando o isopropanol, como vou fazer aqui agora. 2 gotinhas de isopropanol. Limpeza da memória. Nos contatos aqui. Pode ser utilizado também aquela conhecida borrachinha para poder limpar os contatos, mas é indicado o uso de isopropanol com um pincel assim mais rígido, né? Que é para você remover também aqui os resíduos aqui de alguma coisa que pode ficar da própria borracha quando você for usar para limpeza, né? Porque a borracha pode deixar resíduo também no barramento e aí depois a memória não vai ser lida na placa-mãe. Então, é importante usar a borracha, ela remove muito bem a sujeira, sim, mas o uso do isopropanol com pincel é também indispensável para que remova o resíduo que a própria borracha vai deixar também. Então, limpou aqui, tirou o resíduo de borracha, ou somente o uso do pincel também pode ser usado, só se estiver muito encrostado ali que você usa a borrachinha, né? Aí eu vou limpar aqui também os contatos. E os contatos aqui do HD. Também pode ser removido esses parafusos aqui do HD para poder fazer uma limpeza na parte interna da placa-mãe do HD, né? O HD também tem sua plaquinha aqui, pode ser limpo também. Mas o que vai fazer contato efetivamente aqui, que sofre a ação do tempo com mais facilidade, é esse contato, onde fica conectado o cabo SATA e o cabo de energia do HD. Então essa é a parte primordial. Limpeza da placa-mãe e dos barramentos de memória. Aqui nós temos 2 barramentos de memória. Você pode encontrar na sua casa, ou em algum notebook que você for eventualmente fazer uma manutenção, apenas um slot desse daqui. Não é padrão você ter 2 slots de memória. Você pode encontrar também em outras versões de notebook até 4 slots de memória. Nesse caso aqui nós temos 2. Mas é comum também você encontrar notebook com apenas um slot de memória. Inviabiliza um pouco também o upgrade na máquina, né? Porque você vai ter só uma chance aqui de troca. Para você aumentar a memória, por exemplo, você tem que tirar o pente e colocar um com maior capacidade. Fazendo a limpeza aqui também na parte interna da bandeja. Aqui pode reter um pouco de poeira também, que é onde o processador vai, né, o cooler do processador vai puxar o ar para poder dissipar por essas duas entradas que temos aqui, laterais. Então aqui é um lugar que realmente pode reter um pouco de poeira. Vale a pena recuperar uma placa com defeito? Bom, Rafael, para recuperar uma placa-mãe, no caso de um notebook, como foi dito anteriormente, não é de fácil acesso a compra
de peças de reposição para uma placa-mãe. Se você tiver com problema na memória ou no HD, você vai encontrar com facilidade no mercado. Porém, substituição de recursos da placa-mãe é muito complicado. Você encontra pessoas também que fazem ditos técnicos especializados que recuperam placa-mãe e de forma não muito técnica, vamos dizer assim. Como posso especificar isso melhor? Geralmente a pessoa tira a placa do computador, desmonta aqui o notebook inteiro, remove a placa e essa placa, esses circuitos aqui, o que acontece com o defeito principal, assim, o mais recorrente? Seria o descolamento de algum circuito. Ou seja, a placa, o chipset, por exemplo, que é o que mais acontece, o mais recorrente, ele fica colado na superfície da placa. Com o aquecimento do notebook, esse chip ele se desprende. E aí, um técnico não tendo todo o equipamento, que no caso seria uma estação de solda, né, que não é um equipamento muito barato, a pessoa tem que ser especializada realmente em reparo de placas-mãe. Algumas lojas que fazem reparo de celular têm também esse tipo de equipamento, então pode-se recorrer a essas casas especializadas de manutenção de celular para tentar fazer a recuperação de um chip descolado, né, em termos da placa-mãe. No caso, aquela solda ali que ela se desprendeu, você vai aquecer novamente e ela vai grudar na placa-mãe. O notebook vai voltar a ligar. Só que se você estiver só aquecendo aquela solda ali, que já está desgastada com o tempo, e recolocar ela no lugar, essa placa vai apresentar o mesmo defeito em pouquíssimo tempo. Então, para uma manutenção adequada, você tem que remover esse chip, tirar aquela solda que foi feita na fábrica, recolocar o produto de solda e aí sim reposicionar na placa-mãe, usando uma estação de solda. Fazer isso de forma mais caseira, usando aquecedores ou sopradores térmicos, não é a forma mais adequada para se fazer uma recuperação de placa-mãe. Então, vale a pena você recuperar, é óbvio. Só que achar a pessoa certa para fazer esse tipo de operação na sua placa é que é o mais complicado. É possível fazer upgrade? Quais peças posso trocar? Boa pergunta, Rafael. O upgrade no notebook está muito relacionado a você fazer, aumentar a performance do dispositivo. Não só em notebook, desktop também. Mas no notebook você vai ficar um pouco mais limitado. Como abordado anteriormente, não dá para você instalar de forma aconselhada pelo fabricante uma placa de vídeo no seu notebook para aumentar o desempenho. Mas você pode sim colocar mais memória, você pode substituir um HD por um SSD, que é um dispositivo de armazenamento com uma performance muito mais adequada. Então, isso são upgrades que você vai estar fazendo na sua máquina. Além do que, você pode também, em alguns casos, trocar o processador da sua máquina. Se você tem um Core i5 e você encontrar um Core i7 com o mesmo socket, você pode substituir no seu notebook. No caso de ser um notebook como esse daqui, que você consegue substituir removendo os parafusos. Alguns fabricantes deixam o processador soldado à placa-mãe, juntamente com o chipset. Então, nesse caso, você só consegue trocando a placa-mãe para obter um upgrade. E aí é muita coincidência você encontrar no mercado uma placa-mãe
compatível com a carcaça do seu notebook que sofra um upgrade, ou, no caso, trocar de um processador Core i5, por exemplo, por um i7, ou de um i3 para um i7, ou até uma placa-mãe que já tem uma placa de vídeo dedicada, pode acontecer também, mas é muito mais difícil você encontrar isso no mercado. Resumindo, você pode sim fazer o upgrade, é possível, depende da situação. Professor, SSD melhora mesmo o desempenho? Por quê? Olha, Rafael, como eu disse, o SSD é uma opção de upgrade. Então, ele vai melhorar sim a performance do seu computador. Por quê? O HD, ele trabalha com um disco rígido. Isso que significa HD, Hard Disk. Então, você tem ali um disco rígido que gira. Você pode fazer uma analogia a um disco de vinil ou um DVD. Ele vai fazer a leitura daquele disco que está girando ali, de acordo com a posição que vai ficar a agulha de leitura, muito similar de uma vitrola ou um disco de vinil. Então, você tem que esperar a rotação do disco para poder chegar no setor onde você quer fazer a leitura. Isso causa, claro, uma lentidão no processo. No SSD, ele é um dispositivo sólido de armazenamento. Não tem um disco ali, são células de armazenamento. Então, a energia ela vai correr pelo dispositivo e localizar o arquivo que você precisa de forma muito mais dinâmica. É um circuito eletrônico e não um circuito mecânico. Então, por hoje é só, Rafael. Nos vemos na próxima teleaula. Muito obrigado pelas explicações, professor. Até a próxima! Na teleaula de hoje, você aprendeu tudo sobre a manutenção de notebooks. Mas se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é educaçãotec@hotmail.com. Por hoje é só. Até a próxima teleaula. Tchau!